neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim o amargo fel ali beber, sofreu, penou por mim. Tão só sofreu por mim, por ti, e foi pra nos salvar do mal que padeceu. Sozinho lá na dura cruz, a fim de nos salvar, amigos seus não encontrou, e só sem Deus ficou. Tão só sofreu por mim, por ti, e foi pra nos salvar do mal que padeceu. Tão só Ouvintes, um personagem escriturístico que a gente deve tomar como modelo é São Paulo. Sem jactância alguma, pelo Espírito Santo, ele chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele naturalmente pôde falar assim, porquanto o seu ministério não teve nenhum compromisso no mundo a não ser
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um obreiro totalmente livre, que não se embaraçou com os negócios desta vida. Ele tinha uma libertação total. Porquanto podia mesmo dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é praticamente impossível para nós. Agora devemos lembrar que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, ele recomenda ao rebanho olhar para a fé de seu pastor e imitar a sua fé. Hebreus, capítulo 13. A fé dos quais imitai. Obedecei aos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Amados, Paulo viveu tão piedosamente. Agora vejamos o que é viver piedosamente. Naturalmente, isso está partindo de piedade. Se ele não tivesse piedade, ele não poderia viver piedosamente. E a piedade quer dizer temor de Deus, ser como Cristo, se colocar piedosamente junto aos demais em seus sofrimentos, ajudando-os pela alma, pelo espírito e também pelo corpo, pela matéria. Isto quer dizer, ajudando espiritualmente e, se for necessário, até mesmo materialmente. Então Paulo foi um homem que viveu piedosamente. Se ele não podia dar para as pessoas, mas também ele se livrava de tomar das pessoas. Isto quer dizer, sendo um direito que ele tinha, recomendado por ele próprio, então ele estava dando aquele direito, cedendo aquilo para os crentes. Ele viveu tão piedosamente, a ponto das pessoas poderem ver nele Jesus Cristo. Isso me faz vibrar o coração, porque o profeta desta era, em uma de suas mensagens para que foi dado o Espírito Santo, diz que Cristo será visível nesta noiva, neste corpo, a ponto deste corpo chamar os mortos. Cristo foi visível em Paulo. Sim, até o ponto em que as pessoas anelavam ter algum lenço dele para colocar sobre os enfermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Um lenço de Paulo valeu muito mais do que um discurso de filosofia. Haja visto que ele deu muito valor, muito mais valor ao poder de Deus do que à sabedoria humana. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse
em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ali estava Cristo, ouvintes. Ali estava a vida de Cristo. Se tem uma coisa que nós devemos desejar, é isto. Se tem uma coisa que o nosso coração deve anelar, é isto. É que aquela vida que estava em São Paulo esteja em nós. Porque era a vida de Cristo que estava nele. Nós não estamos pregando o homem para vocês. Paulo não salva ninguém como Salvador, mas como salvo, ele salva, sim. Eu não salvo a ninguém como Salvador, mas como salvo, eu salvo as pessoas. Como um redimido, eu levo as pessoas e mostro para elas onde eu consegui essa redenção. Mas ali está um exemplo como mensageiro da primeira era, um modelo que ficaria para ser revivido em sua totalidade somente agora na última era. Fechando parêntese, as 7 eras da igreja com Laodiceia e Elias sendo um mensageiro para esta era. O espírito de incredulidade tem procurado introduzir nas pessoas aquilo que o poder de Deus foi para o passado. Mas isto não é verdade. Quando Paulo estava sendo usado por Deus, os incrédulos podiam dizer: bom, isto foi para Elias apenas. Isto foi para o tempo dos profetas no passado. Mas ali estava presente o mesmo poder que houve em Josué, que houve em Moisés, que houve em Elias e em todos os profetas. Ali estava presente mostrando que ele era o mesmo, que ele não havia mudado. Quando Jesus Cristo se manifestou ao mundo como a plenitude da divindade, o Emanuel, Deus conosco, ele estava mostrando para o mundo que ali estava o mesmo poder que criou todas as coisas. Ali estava o mesmo Deus do Éden. Ali estava o mesmo Deus do Sinai. Ali estava o mesmo Deus da coluna de fogo. Aquilo que foi um tipo no passado, manifestado em tipo, agora estava ali em pleno cumprimento. Mas eles não puderam perceber, ainda que isto sendo a verdade. Vejam como o poder que esteve no passado estava ali no presente, demonstrando ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem vindo até nós através das eras. Lá estava Pedro, tão cheio da graça, tão cheio deste mesmo poder, a ponto das pessoas procurarem sua sombra. E quando passavam pelas sua sombra, eles eram curados de suas enfermidades, de seus males. Isso mostrando que Jesus Cristo não tinha ficado na sepultura e que o poder dos profetas não encerrou ali na morte de Cristo. Sim, a lei e os profetas duraram até Cristo. Quer dizer, o profeta da lei veio até João como anjo da aliança, mas logo teríamos os profetas da graça. Teríamos graça, seria uma nova etapa, porque é lei, graça e reino. Mas e na graça não tivemos profetas? O próprio Jesus foi um profeta da graça, em sua plenitude. Logo, os seus, aqueles a quem ele deu o espírito de profecia, o espírito da palavra perfeita, demonstraram e demonstram através das Escrituras que
O espírito de profecia não deixou a terra, encerrando seu ministério com João Batista. Não. O próprio Paulo diz que Deus deu a uns como profetas, apóstolos. Isso não quer dizer esse profeta apenas dos dons carismáticos, e quer dizer, e está aí decidindo por casamento e tantas outras coisas envolvendo nas vidas das pessoas, como adivinhos. Um tem uma pedra de cristal na mão, outro tem um jogo de baralho, outro pede sua mão para ler a sorte, e na confusão, na balbúrdia pentecostal, estão ali eis e fazendo casamento e demais coisas. Não é isso. O espírito de profecia é aquele que sem o qual o povo se corrompe. O espírito de profecia é aquele que toma a palavra de Deus e anuncia ao povo no seu poder e na sua virtude. Esse é o espírito de profecia. Eles não viram em Paulo aquilo que o mundo natural espera dos homens que se põem na frente do povo. A revelação que Paulo tinha não dependia de um título de PH, LLD, RV, reverendíssimo ou coisa qualquer. Não era por títulos que Paulo tinha que eles creram nele. Não. Ele disse: eu me esqueci de todas essas coisas. A sabedoria humana tinha que morrer. Mas agora conheço a Cristo e o seu poder, no poder de sua ressurreição. E eu tenho vindo a vós com a demonstração do poder de Deus. O que aconteceu, ouvintes? Ali estava Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, se manifestando através de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, dos profetas da graça. Durante as eras nós tivemos isto, homens que sustentaram esse espírito de profecia, cheios do poder. É certo que hoje nós temos o conhecimento de Lutero, que estava cheio do poder de Deus para pregar que a salvação era de graça. Mas eu não posso ficar apenas com Lutero. Não. Nem tampouco com Wesley. Eu teria que voltar, teria que estar numa medida de fé e na palavra como estava São Paulo. Para isso Deus nos enviou um mensageiro como Paulo, para mostrar para o mundo que ele é o mesmo do dia de Paulo. Como Paulo foi poderosamente usado nos sinais, prodígios e maravilhas, e no conserto da igreja, na sã doutrina, na ordem da igreja, também o mensageiro que Deus nos enviou para a sétima era veio com esta graça, com essa plenitude, com esse poder. O poder de Deus não tem mudado. O que tem mudado é o homem. Sim, o sistema solar não tem mudado. O zodíaco continua igual. A estrela da manhã sai em seu lugar no mesmo tempo cada manhã, tal como fez a primeira vez quando a terra foi criada. A estrela da tarde também toma seu lugar, e assim é com todas as demais estrelas. A Ursa Menor está em seu tempo exatamente onde deve estar. A estrela polar está firme e nunca se move. Aleluia! Tudo gira em redor dessa estrela, que é a estrela da manhã, porque se encontra no centro do universo, e essa estrela é Cristo. Quando você vê a estrela da manhã, ela está anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela está provando no zodíaco que há um Deus que é o mesmo, que não mudou, que não muda. Ele está ali firme e governa seu exército como um grande capitão. Somente o homem que não quer ser governado pela sua palavra
pelo mesmo Espírito que governou a igreja primitiva. Somente o homem que não quer, mas todo o zodíaco, toda a natureza está sendo governada pelo seu poder, por isso está em perfeita ordem. Mas o homem tem saído do seu plano, do plano de Deus, e tem feito como estribo a sabedoria humana. Mas Paulo diz que ela é loucura. Paulo diz que ela é loucura. A Bíblia diz que ela é loucura. Mas ali está o grande capitão, tal como Moisés ali sobre o monte, com os braços levantados enquanto Israel estava pelejando, abrindo o caminho com a espada. Ele se manteve com as mãos levantadas até que se pôs o sol. Tiveram que ajudá-lo, na verdade, levantando seus braços no alto. Mas Moisés foi um tipo de Cristo, e para assegurar que suas mãos ficassem levantadas, para que ele tivesse suas mãos levantadas, foram cravadas sobre a cruz, lá no Calvário. Mas tem uma coisa, agora tem subido sobre todos os baluartes da glória com seu vestido ensanguentado e está ante Deus, à destra de sua majestade. A batalha é para todo soldado e cada um deve abrir seu próprio caminho, sem importar o que suceda. Abrir o seu caminho, não com um credo, não com a maneira de homens pensar, mas com a palavra de Deus. Assim abrirá o caminho para a liberdade, para a grande liberdade espiritual, para a grande liberdade da alma. As almas escravizadas, encarceradas hoje, gemem por algum motivo, porque se encontram presas. Ninguém foi criado para ser preso, mas as almas estão presas, encarceradas. Quando Jesus morreu, ele desceu lá e foi pregar para aqueles que foram rebeldes no dia de Noé. E agora ele tem descido para pregar a estas almas, que estão aí com seus olhos rodeados de antimônio, com cigarros entre dedos, com suas unhas pintadas, como homem totalmente pervertido, como mulher nem se fala. Mas o poder de Deus tem se manifestado. Pode haver uma noite escura, nublada, mas a estrela da manhã está ali em algum lugar detrás daquela nuvem. As estrelas estão ali em seu lugar. A noite está escura, mas as estrelas de Deus, aqueles em quem Cristo tem manifestado, como manifestou na igreja primitiva, na igreja de São Paulo, está em algum lugar. Talvez não possa ser vista pelo mundo, desapareceram do mundo, das correntes sociais, religiosas, mas elas estão detrás destas nuvens, mostrando que o poder de Deus ainda está aqui, que o Espírito de Deus ainda está aqui. E se você é uma delas, receba graça nesse instante para continuar brilhando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo no céu resplendente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus.
também olvidá-lo em casa e no brincar, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus, sempre brilhar por Jesus, sempre brilhar por Jesus. Todo dia Cristo chama, chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertenceu hoje, E Ele me pertence a mim, esse Salvador amável já uma vez morreu por mim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia os passos à celeste habitação, onde o Redentor dar-me ao braço